Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina os nossos passos. Quem acolhe a palavra de Deus não permanece na escuridão, não permanece nas trevas. É por isso que nós nos aproximamos com confiança da palavra de Deus, porque desejamos permanecer na luz, não queremos permanecer nas trevas. Meu irmão e minha irmã, nesta oportunidade que nós temos de acolher a palavra de Deus, deixemos que ela realmente alcance o mais íntimo de cada um de nós e que ela nos transforme. De modo especial, o Evangelho de hoje nos fala da cegueira, não tanto a cegueira física, mas a cegueira da alma. Peçamos que a palavra de Deus nos ajude a romper com a cegueira da alma que muitas vezes nos impede de ver aquilo que é próprio do reino de Deus. Vamos escutar com atenção o que o Senhor tem a nos ensinar através da sua palavra no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe, então, um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente, e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, Jesus continua a sua missão. Ao longo da sua missão, ele tem vários encontros com pessoas, sobretudo pessoas que sofrem. E estes encontros de Jesus libertam as pessoas da sua situação de sofrimento. Hoje, Jesus, estando ali em Betsaida, tem um encontro muito especial com um homem cego. E nós temos muito a aprender deste Evangelho. O Evangelho começa dizendo que trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. A dimensão comunitária está explícita aqui nesta expressão. Trouxeram-lhe então um cego. É a comunidade que tem esta missão de conduzir quem precisa até Jesus. Por um lado, nós somos provocados a compreender que muitas vezes somos nós, eu e você, que precisamos nos deixar ser conduzidos pelos irmãos da comunidade para que façamos uma experiência de encontro libertador com o Senhor. Portanto, preciso que nos perguntemos que valor nós damos para a experiência comunitária. Participamos da comunidade? Sabemos do valor da comunidade na nossa vida? Por outro lado, precisamos compreender que eu e você somos esta comunidade e por isso mesmo temos a missão de conduzir outras pessoas até Jesus. Como temos assumido esta nossa missão de conduzir as pessoas até Jesus? Aliás, a gente aproxima as pessoas de Jesus ou a gente está distanciando as pessoas de Jesus por causa dos nossos gestos, palavras, do nosso modo de nos comportar? Enquanto cristãos, a nossa missão é aproximar as pessoas de Jesus para que elas possam fazer uma experiência de cura, de serem libertadas daquilo que as impedem de ser verdadeiramente de Deus. Portanto, nos perguntemos pelo valor da comunidade. Depois, mais uma vez, o Evangelho sublinha a dimensão do toque. Levaram aquele cego até Jesus para que ele o tocasse. O toque de Jesus tem poder de transformação. Ser tocado por Jesus significa ser curado das enfermidades,
não somente físicas, mas, sobretudo, aquelas enfermidades mais íntimas, as enfermidades da alma. Certamente este homem cego não representa somente a cegueira física, mas, sobretudo, a cegueira de espírito, sobretudo por parte daqueles que tinham dificuldades de acolher a mensagem de salvação que Jesus veio trazer ao mundo. Por isso, nós também podemos ser representados por este homem cego que será tocado por Jesus. Portanto, é importante a dimensão do toque de Jesus que cura. E depois Jesus, diante desse gesto de apresentação daquele cego diante dele, Jesus tem um comportamento muito bonito. Veja só como Jesus age diante desse gesto. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Jesus tira este homem cego que precisa de cura do meio da multidão e o leva para um lugar à parte. Jesus cria um ambiente de intimidade. Afinal de contas, é na intimidade com Jesus que nós podemos ser curados e libertados daquilo que nos impede de ver bem, nos impede de fazer uma verdadeira experiência de encontro com o Senhor e de compromisso com o seu projeto. Nós também muitas vezes precisamos deste espaço de intimidade com Jesus. Deixemo-nos ser tomados pelas mãos de Jesus e sermos conduzidos por Ele para um lugar à parte, onde nós podemos fazer esta experiência de intimidade, de afeto com o Mestre. E é esta experiência que nos faz ser curados e libertados. Depois de realizar este gesto de criar um ambiente de intimidade, o Evangelho diz que, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos. 2 gestos realizados por Jesus. Primeiro, esse de cuspir nos olhos daquele cego. A dimensão da saliva na Bíblia é muito importante. A saliva representa o próprio hálito de vida, o hálito divino. Representa a própria palavra de Deus. Portanto, é como se Jesus lançasse nos olhos daquele cego o próprio sopro de vida, o hálito de vida, a própria palavra de Deus que o cura e o liberta. E o segundo gesto de Jesus é impor as mãos sobre aquele cego. Impõe as mãos sobre ele e pergunta se ele já está conseguindo enxergar. Depois, o Evangelho nos ensina algo muito importante. Nos ensina que a experiência de fé, a experiência de encontro com o Senhor, a experiência de cura da nossa cegueira espiritual, ela é um processo. E a gente precisa aprender a respeitar este processo. O Evangelho diz que no primeiro momento, quando foi perguntado se percebia alguma coisa, ele respondeu: vejo as pessoas como se fossem árvore andando. Veja bem, inicialmente vê de forma confusa, não consegue enxergar nitidamente. Assim também é o nosso caminho de amadurecimento na fé. Muitas vezes algumas coisas não conseguimos enxergar nitidamente. Mas Jesus, como pedagogo, como nosso mestre, nos ajuda a fazer este caminho. Por uma segunda vez, diz o Evangelho, Jesus impõe as mãos sobre os olhos do cego. E nesse segundo momento, o cego começa a ver distintamente, nitidamente. Cada um de nós precisa respeitar este processo, nosso e das outras pessoas. A fé é um processo de amadurecimento. A gente precisa se dispor a fazer o caminho. Muitas vezes, assim como aquele homem, às vezes a gente enxerga as coisas com muita confusão. Mas se permitimos ser tocados por Jesus, alcançamos a clareza da fé. Talvez eu ou você, neste momento, sintamos esta necessidade de clareza em muitas dimensões da nossa fé. Por isso, permitamos o toque de Jesus, mais uma vez, para que possamos enxergar nitidamente. E o Evangelho conclui de forma bonita dizendo que Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. É interessante porque a gente imagina que Jesus desejasse que este sinal de cura daquele cego fosse conhecido e divulgado. No entanto, Jesus pede discrição.
pede que ele volte para casa sem entrar de novo no povoado. Por quê? Porque Jesus não quer uma propaganda fácil daquilo que ele realiza. É o chamado segredo messiânico de Jesus. E por mais que ele pede discrição, a sua fama se espalhava e os sinais de misericórdia realizados por ele era conhecido pelas pessoas. Nós também deveríamos ter este comportamento, não querer nos promover pelos gestos ou pelo bem que nós realizamos em favor das pessoas. Importa que Cristo cresça e nós diminuamos, como nos ensina o próprio João Batista. Que esta mensagem do Evangelho nos ajude a superar a nossa cegueira espiritual. Jesus faz essa experiência de encontro com aquele homem cego e lhe devolve a visão. Hoje nós também nos colocamos diante de Jesus e pedimos a recuperação plena da visão da nossa fé. Por isso vamos com confiança, meu irmão e minha irmã, nos dirigir ao Divino Pai Eterno, pedir-lhe com confiança que Ele nos ajude a superar as dificuldades para enxergar com clareza o seu projeto na nossa vida, o seu projeto no mundo onde nós vivemos. Dirijamo-nos com confiança ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a graça de sermos tocados por Teu Filho Jesus. Que o toque de Jesus nos cure da nossa cegueira da fé. Que aprendamos a crer melhor e, sobretudo, dar testemunho da nossa fé com os nossos gestos e com as nossas palavras. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem de encorajamento. Que sejamos renovados na fé, na esperança e no amor, na luz e na força do Teu Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.